O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou que o plano americano para a Venezuela prevê 3 etapas. E quais são elas, gente? Estabilizar o país para evitar o caos após a prisão do ditador Nicolás Maduro, promover a recuperação econômica e a reconciliação nacional com a abertura do mercado e medidas como anistia e libertação de presos e, por fim, conduzir uma transição de poder. Só que tudo isso, Rubio anunciou sem dar tantos detalhes sobre como seria feito. Nós vamos a Washington, capital dos Estados Unidos, onde está a nossa correspondente, Patrícia Vasconcelos. Boa tarde, Patrícia. Explica um pouco melhor para nós essa história toda. É a primeira vez que Marco Rubio detalha qual seria o futuro da Venezuela depois de as forças americanas entrarem em Caracas e tirarem Nicolás Maduro de lá. É isso, Raquel. Boa tarde para você e a todos que acompanham o Poder Expresso. Exatamente, são essas 3 fases que você bem detalhou já aí no começo. Não foram dados prazos, né, Raquel? Ele não falou quanto tempo vai levar cada etapa, se há um limite, né, máximo para chegar à 3ª fase, que é quando haveria aí uma, segundo ele, transição do poder. Nessa primeira fase que ele falou que é de estabilização para evitar o caos, ele citou a questão econômica, né? Lembrou que 2 navios petroleiros foram apreendidos e disse que, enfim, é prioridade nesse momento também garantir a entrada dos empresários, das empresas daqui dos Estados Unidos que vão ajudar, segundo o governo norte-americano, a reerguer o país, né? O Rubio falou, Raquel, no Congresso, ele e o secretário de Guerra, Pete Hegseth, e também a procuradora-geral dos Estados Unidos, a Pam Bondi, foram até lá pelo 3º dia para responder perguntas de senadores e também de deputados. E foi entre uma sabatina e outra que ele falou rapidamente com os jornalistas lá no Capitólio. Eu sigo aqui na Casa Branca, aqui atrás está uma das entradas, né, do Salão Oval, onde trabalha o presidente Donald Trump, e ele ainda não se pronunciou, né, sobre a Venezuela de uma forma assim formal, além daquela conversa que ele teve com os jornalistas no domingo, quando ele voltou para cá, e além do discurso que ele deu ontem, que a gente relatou aqui no Poder Expresso, Raquel. Mas é isso, as 3 fases: estabilização, recuperação e depois transição. E me chamou a atenção a 2ª fase, recuperação, quando ele diz que aí sim os Estados Unidos vão trabalhar com a Venezuela para anistiar os políticos de oposição que estão no exterior e também soltar tantos presos políticos que ainda estão nas penitenciárias da Venezuela. Organizações de direitos humanos, Raquel, estimam que há cerca de 900 pessoas ainda presas lá na Venezuela, Raquel. Nossa, 900 pessoas, 900 presos políticos, é muita gente, Patrícia. Muito obrigada pelas explicações. Sim. Gente, vamos dar uma olhadinha, a gente cortou um trechinho do anúncio do secretário de Estado, Marco Rubio. Step 1 is the stabilization of the country. We don't want it descending into chaos. Part of that stabilization, and the reason why we understand and believe that we have the strongest leverage possible, is our quarantine. As you've seen today, 2 more ships were seized. We are in the midst right now and in fact about to execute on a deal to take all the oil. They have oil that is stuck in Venezuela. They can't move it because of our quarantine and because it's sanctioned. We are going to take between 30 and 50 million barrels of oil. We're going to sell it in the marketplace at market rates, not at the discounts Venezuela was getting. That money will then be handled in such a way that we will control how it is dispersed in a way that benefits the Venezuelan people, not corruption, not the regime. So we have a lot of leverage to move on the stabilization front. The second phase will be a phase that we call recovery, and that is ensuring that American, Western, and other companies have access to the Venezuelan market in a way that's fair. Also, at the same time, begin to create the process of reconciliation nationally within Venezuela so that the opposition forces can be amnestied and released and from prisons or brought back to the country and begin to rebuild civil society. And then the third phase, of course, will be one of transition.
Nosso editor de internacional já está aqui, Acácio. Boa tarde, Acácio. Acácio, pelas explicações da Patrícia, a gente ouvindo o Marco Rubio falar, dá a impressão que ele está fazendo o seguinte: olha, nós estamos bloqueando a saída de todo o petróleo venezuelano, aí vamos vender por nossa conta, não vai ter desconto nenhum, vamos vender a preços de mercado, vamos pegar esse dinheiro, reconstruir o país e depois vamos promover a transição. Só que tem um grande ponto de interrogação aí no meio desse caminho. Ele não tem tropas em terra. Os soldados americanos estão todos lá dentro dos porta-aviões no meio do mar. Existe uma presidente empossada, que é a Delcy Rodrigues. Então, ele está falando de um plano hipotético. Você tem uma presidente, um governo empossado lá na Venezuela. Você tem todo um regime chavista que está atuante dentro do país. É tudo muito confuso, muito maluco, para falar a verdade. Maluco é uma palavra muito boa, Raquel. Oi para você, oi para quem está em casa. Vale lembrar que desde o primeiro dia da captura de Nicolás Maduro, o presidente Donald Trump deixou claro: nós vamos administrar a Venezuela. Mas não foi além da retórica. Nenhuma, como você mesmo disse, nenhuma estrutura de administração foi anunciada pelo governo de Washington. Não ficou claro como eles iam fazer isso. E hoje, quando o Marco Rubio dá essa entrevista, ele detalha esses 3 pontos: a estabilização, a recuperação e, por fim, a transição de poder. Os 2 pontos iniciais, ele deu um pouquinho mais de detalhe. A estabilização, como você disse, como a Patrícia disse, eles querem alcançar através da administração do dinheiro da venda do petróleo venezuelano, que é basicamente a maior fonte de renda da Venezuela. Ela não tem outros grandes recursos que possam ser vendidos. Então, essa administração aconteceria basicamente através de pressão financeira. A recuperação é a anistia dos presos políticos, dos 900 presos políticos, é um número muito alto, e também a abertura do mercado venezuelano para empresas que vêm de fora. É isso que eles consideram a estabilização. Fica a grande questão, porque a fase da transição de poder foi a única, que eles não deram detalhe nenhum. E talvez uma pista tenha saído hoje também de uma coletiva da porta-voz da Casa Branca, e ela deu 2 declarações que talvez possam ajudar a entender o que vai acontecer daqui para frente. A primeira delas foi que os Estados Unidos está em contato direto com as autoridades venezuelanas e que todas as decisões da Venezuela vão ser ditadas pelos Estados Unidos. E a segunda foi que pensar em um calendário eleitoral ainda é muito prematuro. Então, a gente sabe que a terceira fase é a transição de poder, que os Estados Unidos ainda dizem que estão ditando as decisões dentro da Venezuela, inclusive fazendo essa pressão financeira. A Secretaria de Tesouro hoje dos Estados Unidos afirmou já que a venda desses barris que foram anunciados ontem pelo presidente Donald Trump vão ficar em contas dos Estados Unidos, então eles que vão administrar esse dinheiro, e que também pensar em um calendário eleitoral ainda é muito prematuro. Então, fica essa questão. Que transição de poder é essa? Como você mesmo disse, a presidente interina da Venezuela tomou posse de acordo com as próprias regras do país. Não tem nenhuma gerência dos Estados Unidos. De fato, Donald Trump disse que aceitou a interina, mas ela continua seguindo a própria Constituição do país. Então, fica muito no ar. Essa transição é para que tipo de poder que vai tomar conta? É como se fosse uma pressão de dentro para fora, então, porque eles têm o controle dos mares, bloquearam todos os navios, vão interceptar esse petróleo, vender esse petróleo, guardar esse dinheiro e aí pressionar, é isso? A história não é não de guardar o dinheiro, mas de administrar o dinheiro seguindo o interesse do povo de bem da Venezuela e não o interesse do regime. Essas foram as palavras do Rubio hoje. Então, eles querem administrar esse dinheiro de acordo com os interesses que os Estados Unidos consideram bons para a Venezuela. É muito confuso, mas aí repassar para quem? Quem aplica esse dinheiro dentro da Venezuela? Como?